essa aula desse vídeo, eu vou disponibilizar lá pelo YouTube, pelo canal, que eu já passei o link para vocês, tá ok? Caso vocês não precisam botar a imagem de vocês, abrir câmera, para manter aí a imagem de vocês protegida. Mas eu vou botar lá porque é mais prático para eu colocar e para vocês não perderem o acesso da aula, também poderem assistir a aula. Fechado? Vamos lá. Todo mundo enxergando a minha tela? Alguém me dá um ok aí, por favor? Tô enxergando, sim. Então, beleza. Vamos lá. Então, na semana passada, eu coloquei aqui uma pergunta, né? Como poderemos ter uma previsão de vendas eficiente? Eu até peguei aí descobri aí um vídeo de uma pessoa que tem aí, dá consultoria, é bastante experiente nessa área, e no finalzinho ver se a gente consegue assistir esse vídeo, que é rapidinho, uns 6 minutos, e ele fala um pouquinho sobre como fazer uma boa previsão de vendas. Eu acho que isso aí vai acrescentar um pouquinho na nossa aula, tá? Então, como é que nós vamos poder fazer isso? Vamos dar uma olhada aqui, algumas dicas que nós temos aqui para fazer essa previsão de vendas acontecer da melhor maneira, né, que o mercado permite e que nós precisamos. Então, nós temos aí uma questão: plano de vendas ou previsão de vendas? Você planeja ou prevê, estima seu volume de vendas? Essa é uma pergunta importante, né? E isso aí tem muito a ver com demanda e com a visão de mercado. Não dá para você, por exemplo, acreditar que porque você vendeu, né, na Páscoa do ano passado, uma empresa que vende ovos de Páscoa. Então no ano passado vendeu 2.000 ovos de Páscoa. Não dá para acreditar que esse ano ela vai vender 2.000 ovos de Páscoa. Existe uma série de fatores que nós devemos, né, levar em consideração. Primeira coisa que temos que levar em consideração: se tem alguma coisa acontecer, o nosso histórico, né? Então, nós já sabemos que tivemos uma quantidade vendida no ano passado. Beleza. A princípio, você conseguir dizer assim, se eu conseguir vender, aí, de repente, eu quero estimar aí um crescimento na venda de 10%. Se eu vendi 2.000, eu quero vender 2.200 ovos. Agora, isso será possível? É aí que entra a questão de planejamento, né, e fazer uma previsão mais assertiva na quantidade, na meta de vendas. E o que eu quero dizer com isso? Você tem que pensar primeiro, quem era a Páscoa do ano passado? Nós tivemos um ano com problemas, nós tivemos um ano tranquilo, né, as pessoas estavam com opções de compra tranquilo. Então, isso tudo tem que ser revisto, né, antes de você acreditar. Se nós pensarmos em 2020 para 2021, nós vamos entender que 2020 foi o início da pandemia, onde as coisas estavam muito complicadas e tudo se fechando. Então, as vendas foram, acredito eu, bem mais fracas do que podem acontecer esse ano, já que, mesmo que se fechem as lojas, as empresas amadureceram a ideia do delivery e já sabem como se portar para conseguir sobreviver nesse novo normal. Então, a pessoa consegue fazer aí sim uma estimativa de crescimento. Agora, é aí que vai entrar as ferramentas que nós temos para fazer acontecer
essa nossa previsão, como um bom marketing sobre o que nós estamos fazendo, sobre como estamos lidando com os problemas de fechamento das lojas. Isso tudo vai influenciar para você conseguir alcançar ou não o que você está prevendo, né, como meta para a venda do teu produto. Eu dei aqui exemplo da Páscoa, porque esse fechamento, né, do feriadão caiu exatamente uma semana antes da Páscoa, que é onde há a maior concentração de compra desse produto de Páscoa. É nessa última semana, né, que há a maior concentração das vendas. Se alguém quiser colocar alguma coisa, é só ligar o microfone aí e falar, tá? E aí vem aí algumas coisas já mais conceituais que nós podemos corroborar com livros e artigos, né? Para a quantia de vendas ocorrer, ela depende de você e equipe, gerente e vendedor, e de seus clientes, os compradores. Mas se você tem um plano de vendas, ao invés de uma previsão de vendas, então você está assumindo a responsabilidade de fazer a venda. Não é uma questão de semântica, é uma questão de postura. É acreditar que seu futuro depende mais de você do que dos outros. Faça planos de vendas e não previsões. Apenas, né? Esse apenas aí é exatamente para chamar a atenção de vocês que a previsão, antes, para que você tenha um bom plano de vendas, você tem que fazer uma previsão bem assertiva. E aí você sim vai fazer aquele plano de vendas usando todo o ferramental necessário para conseguir então alcançar as metas que você está montando. E aí nós temos uma diferença entre previsão de vendas e orçamento de vendas. A previsão de vendas trata-se de uma avaliação do que poderá ocorrer à luz de vários fatores hoje conhecidos. E aí tem a ver com históricos e com o que nós temos de estudos sobre o mercado atual. É a expectativa do que poderá ocorrer. O orçamento de vendas inicia-se a partir da avaliação do que poderá ocorrer, a previsão. Lembra que eu falei agora há pouco? Antes de fazer um plano de venda, eu tenho que ter essa previsão, mas ela tem que ser uma previsão redondinha. Trata-se de um plano em termos monetários, decorrente do que a empresa espera que vá acontecer. E aí, não é só sentar e esperar, é realmente promover ações que façam acontecer, que façam seus clientes entenderem que você está aí para vender o seu produto. A importância da previsão de vendas é a base de todo o planejamento. A partir dela, a produção, o Departamento de Recursos Humanos, o Departamento de Finanças e todos os outros departamentos planejam o seu trabalho e determinam suas necessidades para o próximo período. Olha que coisa interessante, né? Nós estamos passando hoje, né, por um problema que eu, pelo menos, tenho 56 anos. É a primeira vez que eu passo por uma pandemia, por um problema nessa magnitude, mas passei por um período, aí 2014, começou uma crise econômica no país, que poucas pessoas se deram conta dessa crise. E algumas ações eu, Luiz Otávio, como pessoa física, eu fui tomando algumas ações para que eu conseguisse sobreviver à crise sem sair com muitos arranhões, né? Alguns você não consegue escapar, mas você consegue fazer com que o prejuízo não seja tão grande. E aí você perguntaria, mas Luiz, que ações você conseguiu prever? Bom, como conhecedor de mercados e cortador de custos que sou, eu verifiquei que eu tinha um custo, eu vinha tendo um custo naqueles períodos que poderiam agravar a minha situação financeira se eu não conseguisse controlá-los.
E como seria? Eu tinha adquirido um carro, que aqui estava comigo há uns 2 anos, um carro que era um carro caro em preço para adquirir e caro em manutenção. Era gasolina, eu chegava a gastar para trabalhar, porque eu trabalhava em muitos lugares, eu ia para muitos lugares, de combustível, por mês em torno de R$ 2.000. Por aí, de 1.000, dependendo do que eu tivesse que viajar, se eu tivesse que ir muito para Cabo Frio, porque eu era coordenador, onde às vezes eu tinha que estar lá em Cabo Frio. Então, essas coisas aconteciam e o meu custo, ele ia variar de 1.000 a R$ 2.000 de combustível. Então, em 2014, logo em janeiro, eu decidi trocar meu carro. Troquei por um carro de valor muito inferior, então eu consegui troco na troca, que tinha isso na época, e troquei por um carro que já vinha com gás natural. Então, meu custo saiu desse valor para R$ 300 aproximadamente por mês. Foi o que fez com que eu levasse, né, as crises de 2014, 2015, 2016, muito bem. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Para uma coisa que eu fiz. Porque eu também identifiquei um planejamento errado de demanda por conta até do período de Páscoa. De que empresa? Das lojas americanas. Como eu conheço bem a loja americana desde quando ela começou a vender ovo de Páscoa, e podem acreditar, isso não tem muito mais do que 10, 15 anos, né? Ela não vende ovo de Páscoa mais do que isso, ela deve vender por volta disso aí, foi quando ela começou, e ela sempre foi, depois que ela engrenou no mercado, uma das maiores vendedoras, se não a maior vendedora de ovos de Páscoa do Brasil. E qual era a característica que eu, como cliente, né, e como de mercado, eu sempre observava, sempre olhava as coisas para poder levar para o meu trabalho, para minhas consultorias. O que eu identificava? Toda segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, você entrava na loja americana, você só encontrava uma quantidade muito pequena, né, de poucas categorias de ovos de Páscoa e tudo quebrado. Na verdade, eles estavam vendendo ali aqueles ovos todos quebrados a um preço para jogar fora, né, para acabar com o estoque. E quando aconteceu em 2014, eu falei que eu estava começando a vir a crise. Então, teve uma venda boa ainda de Páscoa. Em 2015, a loja americana sempre aumentava o estoque dela de um ano para o outro, querendo ampliar a venda. Só que em 2015, a crise ela já estava se agravando. Então, o potencial de compra do consumidor diminuiu, baixou bastante. Com isso, como ela não reconheceu a crise, como ela investiu, né, para vender o produto, o que aconteceu? Ela não conseguiu vender o produto todo. Então, aquela característica que eu tinha identificado, toda segunda-feira depois da Páscoa, só ter ovo quebrado, eu, por um acaso, tive que comprar alguma coisa na loja americana, no Barra Shopping, ou seja, eu não estou falando de qualquer loja americana, é de um shopping onde há uma procura muito grande, onde há uma venda muito grande, né, desse produto. E eu fui no domingo, depois do domingo de Páscoa, e eu encontrei os ovos, lembro até hoje, não sei se vocês lembram daquele chocolate Talento, que ele vem com castanha, com amendoim, que é um quadradinho. Então, eu tinha esse talento para vender esse ovo de Páscoa. Era um ovo de Páscoa grande, que na época ele era vendido por R$ 49. E nesse domingo, a loja ainda estava cheia. E não era só desse ovo, de vários ovos que eram bem caros. E eles tinham promoções para poder liquidar aquela quantidade enorme de ovo que tinha sobrado. Esse mesmo, ele tinha baixado de 49 e pouco para 19, e na compra de 2 tu ganhava o terceiro.
Eu lembro bem disso porque eu fiz isso, né? Eu comprei os 3 ovos. Um ovo que eu não tinha comprado antes, que eu achei muito caro. Eu comprei 3 ovos pelo preço de quase de um, né? Um e meio. Então, são esses tipos de ações que a empresa tem que pensar na hora que ela está fazendo o planejamento de venda dela. Não adianta você chegar e falar assim, o mercado consumiu no ano passado 5 mil itens desse produto, eu quero uma fatia, eu quero vender, eu só vendi 1.000, eu só consegui vender 1.000, eu quero vender 2.000, eu quero dobrar. E aí você descobre que no ano passado, né, esse produto era um produto com características, né, de ser vendido em eventos grandes, como uma Olimpíada, uma Copa do Mundo ou um Rock in Rio. E teve um desses eventos no ano que aconteceu essa venda, e nesse ano não vai ter. Você vai conseguir alcançar uma meta nesse padrão? Não. E aí o prejuízo é grande, porque você vai fazer um investimento e você não vai conseguir alcançar o teu planejamento de vendas. Ok? Se a previsão de vendas estiver errada, os planos nela baseados também estarão. Por isso eu comentei com vocês a importância da previsão de vendas estar bem alinhada. Você ter visto o histórico, está estudando como está o mercado, se tem algum evento acontecendo, se não tem evento, se ano passado teve evento, todo o enredo que engloba essa previsão de vendas, para que você possa fazer os ajustes para cima ou para baixo, de acordo com os dados que você tem. E aí sim, você faz o teu planejamento, o seu plano de vendas através dessa previsão. Tá? E aí está sendo dito aqui, se a previsão for otimista, a empresa sofrerá perdas em função de gastos efetivados com base numa previsão de receita não realizada. Foi o exemplo que eu dei da loja americana, que com certeza o prejuízo foi grande. Por mais que o ovo de Páscoa seja um produto consignado, né, que a empresa possa devolver para a fábrica, um investimento em profissional para trabalhar, porque aumenta o número de profissionais, um investimento de arrumação, né, de tempo, é muito grande. E esse dinheiro é jogado fora se você não recupera na venda. Se a previsão de vendas for demasiadamente baixa, a empresa poderá não estar preparada para vender o que o mercado estiver disposto a consumir e perderá lucros, dando oportunidade à concorrência para realizar vendas adicionais. Teve uma promoção, né, feita pela Petrobras, não sei se vocês chegaram a pegar isso, vocês na época deviam ser bem jovens, então os pais de vocês, né, que têm carro, né, o pai que tiver carro, pode ter participado disso, onde pelo abastecimento, ou pela troca de óleo, alguma coisa assim, algum serviço que fosse feito nos BRs, nos postos BR, você ganhava um bicho de pelúcia. Na época, meus filhos eram pequenos, então, como eu abastecia só no BR nessa época, e fazia os serviços lá, nossa, toda vez tinha um bichinho lá para eles escolherem. Eu peguei quase a coleção toda deles. Porém, chegou um período que eles já não conseguiam mais atender. Era uma promoção que eles começaram a não ter mais. E aí, as pessoas que estavam abastecendo ali, por conta disso, pararam de ir para ali, se sentiram ludibriados, enganados, e com isso eles perderam bastante a credibilidade no mercado. E aí, na logística, tem um conceito de perdas
que é bem interessante, né? Que você, quando deixa de vender, você deixa de ter o produto para vender, você entra num processo de 4 fases. E se você não corrigir, você vai passar por cada uma dessas fases. Primeira fase, você perde a venda. Segunda fase, você perde o cliente, né? Porque a primeira, o cara vai procurar, teu cliente não encontra. E aí ele sai, não compra o produto. Você perde a venda, ele vai comprar num concorrente. Segunda vez que ele vai procurar na tua casa não encontra, ele vai para o cliente. Aí você começa a perder o cliente. Ele para de procurar esse produto contigo. Na terceira vez, se ele for lá e não encontrar, você vai começar a perder o marketing share, a credibilidade no mercado. E a quarta fase é você chegar até a quebrar, se esse produto for muito importante e se essa perda dentro da tua empresa for uma perda muito consistente. E aí, dentro da logística, vocês vão aprender aí mais adiante com alguém, você vai ter como classificar os produtos fazendo a classificação pela curva ABC, ou curva de Pareto, em curva A, B ou C. Se o produto é da curva A, as chances de perdas, de grandes perdas, são muito grandes, porque são produtos que detêm 80% do seu fator de custo da empresa. Prosseguindo. Fatores que influenciam o provável volume de vendas. Condições vigentes dentro da empresa, e aí você vai ter que ver como é que a empresa está naquele momento, né, para poder atuar. Condições dentro do setor de atividades da empresa. Condições do mercado e dos clientes, como é que o mercado está? Está em aquecimento? Está em desaquecimento? Como é que está o poder de compra do cliente naquele momento? Condições gerais dos negócios e da economia em geral. Temos muito desemprego, a economia está tendo uma inflação que está aumentando muito, isso tudo tem que ser refletido antes de fazer metas a partir de previsão de vendas. E aí vamos ver aqui alguns fatores que influenciam o provável volume de vendas de forma positiva, né? Condições vigentes dentro da empresa, o entusiasmo, o teu profissional, o teu vendedor, né? Mesmo que ele não ganhe por comissão, ele se sente entusiasmado com a empresa dá motivos para que ele esteja motivado. Condições de mercado e dos clientes. O mercado para esse nicho está em crescimento? Existe procura pelo produto? Condições gerais dos negócios da economia em geral. Política de incentivo à exportação. Restrições a importações. Quer dizer, existe uma concorrência acontecendo no mercado? Se eu tiver política de incentivo, né, à exportação, vai haver uma procura pelo produto, desde que não tenha uma entrada muito grande, né, para concorrentes, através de produtos de importação. Condições específicas do setor de atividades, novos produtos, novas matérias-primas, preços baixos do setor. Lá na década de 80 para trás, nós tínhamos uma inflação muito alta. E a única maneira que tinha o empresário, né, de se manter vivo no mercado era aumentar o preço diante da inflação. Com a estabilização da moeda, né, porque quando eu falo em inflação na década de 80, não estou falando dessa inflação que está acontecendo hoje, não, que está sendo mascarada aí, mas ela não deve estar passando no mês de 5%, 4%, se você for bem lá para cima. Na época que eu estou falando, década de 80, a poupança pagava 84,5% aproximadamente. Esse é o valor pago no mês de outubro, né, de setembro para outubro, pela poupança de 89.
em outubro de 89. Lá, a inflação estava a mais de 300%. Nós tínhamos, no mercado financeiro, aplicações como Open e Overnight, que pagavam 300% por mês. Então, só que para você aplicar nele, você tinha que ter mais de 500 mil, onde muitas empresas fechavam, os empreendedores vendiam suas empresas, vendiam imóveis e aplicavam no mercado financeiro. Nessa época, foi aonde surgiu o conceito de que alugar um imóvel é melhor do que você comprar. Por quê? Você aluga um imóvel, pega o teu dinheiro e coloca dentro de uma aplicação dessa, teu dinheiro começa a crescer exponencialmente. Então, uma pessoa que aplicava 500 mil no Open, no final do mês, ele estava com 2 milhões, rendia 300%. Ele continuando a aplicar esse dinheiro, ele ia para 8 milhões e assim ia de forma exponencial. Foi chamada a década perdida na economia. Vamos prosseguir. Fatores que influenciam, né, de forma negativa. Dentro da condição vigente dentro da empresa, tem o ceticismo, o conservadorismo. Né? Então, tem que tomar cuidado para que você não acabe não acreditando naquilo que está bem à sua frente. E isso pode influenciar de forma negativa na hora que você vai fazer a previsão de venda. Se você for uma pessoa muito conservadora e você não enxergar que o mercado está ascendendo, né, está crescendo, isso é prejudicial também. Condições do mercado e dos clientes. Mercado em declínio, concorrência agressiva, novos concorrentes surgindo o tempo todo. Isso aí, com certeza, vai influenciar de forma negativa na hora de você pensar na venda, fazer o planejamento de venda. Condições gerais do negócio da economia em geral, política de restrição ao crédito, custo de vida alto, balança de pagamento, dívida externa. Se você pensar hoje, né, no que está acontecendo diante da pandemia, nós estamos com uma economia em geral muito parecida com essa aqui. Não em termos de restrição ao crédito, mas em termos de empregabilidade. Né? As pessoas estão começando está começando a ficar difícil manter o seu emprego. Condições específicas do setor de atividades, preços altos praticados no setor. Se alguém já teve a oportunidade de parar para perceber, do ano passado para esse ano, nós tivemos aumento, né, de determinados produtos de supermercado 100%, de 100%. Produtos que eu comprava lá em janeiro de 2020, hoje eu compro ele pelo dobro do preço, muitos até pelo triplo do preço. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, um produto que não é um produto muito, vamos dizer assim, de consumo que todo mundo gosta de consumir. Eu vou falar de uma fruta, que é o kiwi. Ele no ano passado, lá no início do ano passado, ele era vendido a R$ 4 o quilo, R$ 5, e era considerado caro. Hoje o quilo dele está 20 e poucos reais. Então é uma coisa absurda. E você vai encontrar produtos como um arroz, um saco de arroz, que custava no início do ano passado R$ 15, que hoje está 30. Está nessa faixa. Então você tem que fazer realmente uma previsão com muito cuidado, porque se o produto, né, alimentício, né, de uma cesta básica, como arroz, como feijão, se eles cresceram tanto assim o preço, que são produtos de gêneros de primeira necessidade, você imagina quando a gente pensar em alguma coisa que não seja de tão primeira necessidade assim. Né?
Grau de incerteza para esse, com relação a isso. As condições que cercam a empresa no momento da previsão de vendas poderão gerar grau de incerteza alto, médio ou baixo. Estas influências poderão afetar positivamente a previsão, eliminando ou, ao contrário, aumentando negativamente as incertezas. O importante é saber balancear estas influências e minimizar as incertezas. E aí entra os conceitos, as ferramentas ligadas à logística que vão ajudar a trabalhar esse grau de incerteza para reduzi-lo quase a zero, né? Então, você usa as ferramentas com base no histórico, com base no conhecimento do mercado, para então ter uma previsibilidade com um grau de incerteza o mais baixo possível. O ideal é que você não zere o grau de incerteza. Aí pergunta-se, por que, Luiz, não zerar? Porque o grau de incerteza ele vai te dar uma coisa que é um medo, né? E o medo ele te traz uma segurança a mais. Você, quando não tem medo e aposta de qualquer forma, as chances de você se dar mal são muito maiores. Então, você não pode ser aquele cara pessimista aos extremos, mas também não dá para ser otimista aos extremos, certo? A não ser que você tenha, a empresa tenha dinheiro para perder, né? Como muitas empresas aí já investiram e perderam e depois conseguiram recuperar ao longo de um tempo. É um grau de risco que eles correm, mas um grau de risco sabido para poder recuperar lá na frente. Você tem que ter dinheiro para jogar fora, para você depois recuperar e se manter mais forte. Tá? Não é para qualquer uma empresa, não. Passos básicos para uma previsão sistemática de vendas. Recolher informações pertinentes, internas e externas, analisar e tirar sistematicamente as informações recolhidas, montar um banco de dados que armazene as principais informações ao longo de determinado período de tempo, elaborar uma síntese de previsão de vendas. Esse conjunto de ações que tratam da coleta de informações e tratamento de informações, hoje os sistemas de informação gerenciais, né, os SIGs, que funcionam para as organizações, para as empresas, eles já fazem isso para você. E você, através do SIG, né, de você baixar esse histórico, você consegue ter uma previsão de venda preliminar e, através dos seus feelings de conhecimento de mercado, você faz os ajustes necessários para cima ou para baixo. Mais alguns passos. Recolher informações pertinentes internas e externas. Recolher informações pertinentes, bem como analisar as fontes de dados e montar um banco de dados constitui o início da preparação de uma previsão de vendas, que dependerá da observação e da armazenagem no banco de dados das informações disponíveis através das seguintes fontes externas: jornais, informações econômicas de conjuntura, revistas econômicas, informações econômicas de conjuntura. O grande barato disso hoje é que você não precisa estar saindo da frente do computador para acessar jornal e revista. Você tem tudo isso online hoje, né? Então, se torna muito mais dinâmico esse tipo de trabalho que você tem que fazer. E não é fazer hoje para ontem, não. Tá? Esse negócio de... Esse serviço era para ontem, isso para mim, né? Isso não vale. Né? As pessoas não falam isso para mim. Por quê? Se alguém falar assim, esse serviço era para ontem, eu falo, então não tem mais como eu fazer. Eu não tenho máquina do tempo para eu voltar para o dia de ontem. Então as coisas têm que ser para hoje, ao longo do dia, depois desse horário, ou para amanhã, ou assim por diante. É a única maneira que tem de nós fazermos um trabalho coerente e com previsões coerentes, né? Você não pode falar para a pessoa fazer uma coisa que você precisava ontem, fazer hoje. Hoje ele tem que fazer o que você precisa para hoje, ao longo do dia, ou para amanhã.
Tá? É assim que deve funcionar a cabeça de um líder, a cabeça de alguém que realmente sabe gerir diante de todas as incertezas, certezas, diante das crises, porque o bom gestor ele aparece na hora da crise. Quando está tudo bem, é mole ser gestor, né? Mas quando na hora da crise é que aparece o bom gestor. Expectativas de vendas, de vendedores, de representantes de vendas, índices econômicos disponíveis através do IBGE, FGV e de outras instituições ou entidades que deem esses dados para você ver, e pesquisa de mercado. Alguns passos básicos. Análise da triagem sistemática das informações recolhidas. Como é que eu faço essa análise? Uma vez avaliadas as perspectivas que cercam a empresa, é importante elaborar um checklist de todas as informações pertinentes à realização da previsão de vendas. Na verdade, esse checklist até deverá ser de forma a identificar se realmente as informações são verídicas ou tem alguma coisa aí fora da realidade. Determinação do mercado local, apreciação dos segmentos de mercado, avaliação dos pontos fortes e fracos da concorrência e da empresa. É muito importante a gente lembrar que a gente vive em um mercado que, no nosso país, mais do que em muitos, né, vive muito através da especulação. A especulação é uma arma poderosíssima para a destruição. E a gente tem muita especulação no nosso país, em tudo, em tudo. Continuando aí a análise de triagem, avaliação da participação no mercado, avaliação dos eventuais ganhos de participação de mercado, avaliação dos critérios de decisão de compras, imagem da empresa no mercado, estratégia de marketing da empresa para reduzir dificuldades e catalisar oportunidades, determinação dos fatores nos quais haverá influência no nível de vendas, inovações que afetarão as vendas, atividades de promoção e propaganda. Montagem de um banco de dados que armazene as principais informações ao longo de determinado período de tempo. A organização de um banco de dados a partir de dados internos de produção, da contabilidade e do departamento de administração de vendas e de marketing, de um lado, e do outro, dados externos publicados por instituições que projetam números baseados em censos e análises setoriais, como IBGE e outros órgãos governamentais e privados. Esse tipo de informação torna-se fundamental para a gente fazer essa previsão sistemática de vendas. E já viram que a coisa não é tão trivial quanto parece, né? Ela é simples. Eu digo que não existe problema em fazer um trabalho bem feito. Um trabalho bem feito, ele é feito de forma simples, porém não com trivialidade. Nenhum trabalho bem feito, ele é trivial, mas devemos ter conhecimento e embasamento para fazê-lo bem feito. Elaboração de uma síntese de previsão de vendas. A partir das informações básicas levantadas e analisadas, é interessante que se elabore uma síntese da previsão de vendas. E aí temos o nosso vídeo para assistirmos. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu entrar no vídeo? Posso partir para o vídeo? Preciso de um ok. Nossa Senhora, estou sozinho na aula, não é possível. Pode, professor, pode sim, desculpa. Vocês estão brincando comigo? Não, é que a gente Eu tô lá no falando chat. sozinho e alguém respondendo para mim aqui no chat. Brincadeira não, rapaz. Beleza, galera. Brincadeira essa parte, vamos lá.
Todo mundo tranquilo? Querem perguntar alguma coisa, já que eu vim para cá? Sem problema, Nayara. Que bom que você conseguiu entrar. Então vamos lá para o vídeo, depois a gente continua aí. Ok? Deixa eu ver se saiu. Deixa eu ver se saiu a. Ah, saiu. Eu já ia. Deixa eu pegar aqui. Cadê meu link? Ah, tá aqui. Vamos deixar aparecer aqui. Vou tirar o fone daqui para ver se a coisa acontece aí para vocês melhor. Caso não estejam ouvindo, me avisem, por favor. Se você perguntar agora para os seus vendedores quanto que eles vão vender esse mês, ou no mês que vem, ou daqui 3 meses, você vai ter uma resposta? E se você tiver uma resposta, essa resposta vai ser precisa? Essa é uma informação importantíssima para qualquer negócio. E muitas das empresas que eu atendi no serviço de consultoria não tinham essa resposta. Olá, eu sou Michel da Experience e hoje eu vou te ensinar a fazer previsões de vendas. Antes da gente começar a falar em previsões de vendas, por que é importante saber quanto que você vai vender? Por que é importante ter uma previsão de vendas? A primeira resposta é mais óbvia, claro, para saber quanto que você vai vender, saber se vai ter negócio ou não vai ter negócio, para saber se você vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro. Mas você também precisa saber se as vendas vão acontecer, se você vai ter matéria-prima para produzir o que você tem que entregar, se você vai ter mão de obra para executar o que precisa ser executado, se você vai conseguir cumprir os prazos que você está determinando e que está definindo na hora que você está vendendo. E também é importante saber se você não vai atingir os resultados que você precisa, porque aí você vai ter que tomar alguma atitude, você vai ter que reduzir despesa, vai ter que cortar custo ou vai ter que intensificar suas ações de vendas. Por isso que é muito importante saber se você vai vender, quanto que você vai vender ou se não vai vender. A gente vai fazer aqui um exemplo baseado no processo de vendas que eu falei no vídeo anterior e eu vou deixar o link aí para você também. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista. É um processo B2B, ou seja, de uma empresa que vende para uma empresa. Então vamos usar esse processo de vendas como exemplo e aí eu vou te ensinar como é que você pode começar a construir uma previsão de vendas. Então lembrando, no nosso processo anterior a gente tinha as etapas de prospecção, apresentação, proposta, negociação e venda. Então agora vamos colocar do lado dessas etapas um percentual que vai representar a probabilidade, ou seja, a chance do negócio se concretizar na fase que ele está. Então é assim, prospecção, vamos colocar 10%, porque se você está começando a prospectar um negócio, a chance de você fechar a venda nessa etapa é muito pequena, né? Você chega lá, prospecta, o cara fala, legal, era isso que eu precisava, era isso que eu queria, e te contrata. 10% de chance disso acontecer. Está grande ainda, né? Legal. Próxima etapa, depois que você faz a prospecção, vem a apresentação. Então você vai lá no cliente, se reúne com ele e faz a sua apresentação. Vamos dizer que a chance de fechar um negócio nessa fase, nessa etapa, é de 25%. Tá? E esses são números que eu estou escolhendo aqui aleatoriamente, você pode colocar o percentual que você achar mais correto. Próxima etapa, a etapa de proposta. Bom, se eu já tenho uma proposta, então ou o cara vai comprar ou o cara não vai comprar. Então 50% de chance. Passou de proposta, foi para negociação, 75% de probabilidade do negócio se concretizar. E depois da negociação, é claro, vem a venda, né? E tem gente que fala que venda mesmo é 100% só depois que o cliente pagou. Então, você pode colocar até 99% na venda. Legal, então agora a gente tem as probabilidades de uma venda acontecer em cada uma das etapas. Então agora vamos imaginar que a gente tenha 4 oportunidades em andamento, com 4 empresas diferentes e em 4 etapas diferentes do processo. Cada uma delas com R$10, só para ilustrar aqui o exemplo. Agora imagina que você pergunta para o seu vendedor quanto que ele vai vender e ele te responde R$40. A resposta pode estar até certa, mas a pergunta que você deveria fazer é quanto você vai vender e quando você vai vender. Imagina que a duração do teu processo de vendas é de 5 meses. Então, imagina que uma oportunidade que começou na prospecção, ela fica 1 mês nessa etapa, depois ela vai para a apresentação, ela fica mais 1 mês nessa etapa, depois ela leva mais 1 mês para virar proposta, leva mais 1 mês para virar negociação e depois mais 1 mês para virar venda. Então, o teu processo de vendas inteiro
de uma prospecção até a venda dura 5 meses. Eu vou colocar aqui só mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, para exemplificar, mas depois, quando você fizer um controle de oportunidades para ter uma previsão de vendas, é legal que você coloque as datas aqui nesse local. Então, quando você pergunta para o seu vendedor quanto ele vai vender e quando ele vai vender, a resposta não pode ser R$40. Porque assim, se a gente for olhar para esse controle aqui de oportunidades, para essa previsão de vendas, a única oportunidade que pode virar venda nesse exemplo é a que está na etapa de negociação, e daqui a um mês. Então ele pode dizer para você assim, olha, mês que vem eu vou vender os R$10 desta oportunidade com a empresa 4, que está na fase de negociação e ela pode virar uma venda. Essa faria sentido. E talvez a oportunidade da empresa 3, que está na fase de proposta, talvez ela possa também virar uma venda em um mês. De repente a venda acontece mais rápido, a oportunidade anda mais rápido e ela vira uma venda também. Então a previsão poderia ser de R$20. Agora a oportunidade que está em prospecção e a oportunidade que está em apresentação, da empresa 1 e da empresa 2, é muito difícil que ela vire uma venda. Por isso que eu disse ali que quando ele falar em R$40, talvez essa resposta não esteja correta. Com essa previsão de vendas, você sabe avaliar isso com maior precisão. E se você começar a controlar essas oportunidades e começar a fazer reuniões periódicas com a tua equipe, as suas previsões de vendas elas vão ficar cada vez mais precisas. Porque nas conversas, o papo vai amadurecendo, o feeling, né, o sentimento de cada negócio vai melhorando, o vendedor ele vai se aprimorando, ele vai conversar mais com o cliente, fazer as perguntas que ele tem que fazer para dar as respostas que você precisa. Isso, por si só, ajuda a aumentar a precisão das previsões. Como que você pode controlar isso? Tem vários sistemas por aí, pagos e gratuitos, que você pode usar para controlar oportunidades de vendas. Mas se você não tem nada e quer começar a fazer isso, você pode começar pelo Excel. Então você pode, por exemplo, montar uma planilha Excel, de acordo com esse modelo que está aparecendo aí na tela, onde você pode colocar as etapas do processo, a probabilidade, o nome do cliente, o valor, a data que é previsto que isso vai acontecer, que vai fechar a venda, o nome do produto ou do serviço que você vai vender, o nome do vendedor, enfim, você pode colocar as informações que são importantes para o seu negócio e passar a fazer periodicamente o acompanhamento disso com a tua equipe de vendas. Simples assim. Então agora começa a colocar isso em prática e se prepara para colher melhores resultados na sua empresa. E se você precisar de ajuda para fazer isso, é só entrar em contato com a gente que a gente vai te ajudar da melhor forma possível. Então agora aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube, assim você não perde os próximos vídeos. E aproveita também para curtir a nossa página da Experience lá no Facebook. E compartilhe isso com os teus amigos, né? De repente tem alguém que tem uma empresa e está precisando vender, talvez isso seja uma solução para quem está precisando. Obrigado e até a próxima. E aí, galera, antes de eu continuar aqui, o que vocês acharam do vídeo? Um vídeo rapidinho, só para ilustrar. O que vocês acharam? Pessoal, tem gente aí comigo? Estão lembrados do que eu falei aqui no finalzinho? Tá lembrado do que eu falei aqui no finalzinho? As soluções, elas são simples, né? Não são triviais. Vocês percebam que para montar aquela simplicidade que ele colocou ali naquela planilha, ele tem que deter conhecimento para fazer. Não é isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não entendi esse Szinho aqui, cara. Eu sou velhinho, eu não entendo algumas coisas que vocês escrevem. Sim, exatamente. Eu achei o vídeo bem interessante, curtinho e bem interessante. Isso que eu coloquei. Obrigado, Matheus. Mas antes de você botar esses jargões aí de vocês têm que falar, pô, eu sou velhinho, não estou acostumado com isso.
Para que só se for para passar vergonha, né, Yasmin? Se você me botar no grupo, eu vou passar vergonha. Ah, você quer me colocar no grupo, é isso? Vocês querem me colocar no grupo para poder tirar vergonha? O que acontece? Olha só, eu vou ser franco a vocês. Eu faço parte de trocentos grupos de trabalho. Tá? Eu não gosto muito porque, às vezes, as pessoas... os grupos que eu faço parte, eu sou obrigado a fazer parte. Mas eu sou aquele usuário de WhatsApp que abre o WhatsApp todo dia, mas só escreve aquilo que diz respeito a mim. Então, muitas pessoas, muitas vezes, eu tenho alguns colegas de trabalho que eles chegam para mim e ligam para mim e falam assim: Luiz, dá uma olhadinha no WhatsApp que eu passei uma mensagem para você. Aí eu falo para ele: por que tu não fala lá, já que tu ligou para mim, que você já não fala pelo telefone? Então, tem muito disso. Eu não sou aquele cara que carrega o celular amarrado no pescoço o tempo todo. Sem problema nenhum. Eu prefiro que vocês, quando quiserem conversar comigo, entrem na caixa de entrada do Canvas, porque ali você consegue deixar registrado e eu vou lá e tiro dúvida. A própria aula, lá a nossa aula, tem lá fórum de dúvidas. Vocês podem tirar, vocês podem botar ali dúvida, a gente pode conversar ali e tirar dúvida. O ideal é que se torne uma coisa mais pontual. Não dá para você, por exemplo, a gente está tendo uma aula presencial, estou dando chance, estou falando sobre a entrega do trabalho, aí ninguém quer tirar dúvida. Você tem um prazo para fazer o trabalho, vocês tiveram um prazo de mais de 15 dias para fazer o trabalho. Na aula passada eu falei: alguém quer tirar dúvida do trabalho? Ninguém tinha pego ainda para fazer o trabalho. Por que eu sei disso? Você só tem dúvida quando você pega para fazer o trabalho, que aí você começa a entender a dificuldade daquilo que você não entendeu. Então, vocês têm que se acostumar a ganhar tempo na vida de vocês. O que eu quero dizer com isso? Com ganhar tempo? O Igor entrou. Tudo bem, Igor. Eu não estou criticando todos vocês. O que eu estou dizendo é que eu dou aula há muito tempo, e isso é muito comum dentro dos alunos. E acaba que quem acaba perdendo são vocês. Vocês percebam que em nenhum momento aqui, vocês estão tendo aula comigo desde fevereiro, nunca tiveram aula antes comigo. Mas quem já teve aula comigo em mais de uma disciplina consegue perceber que eu sou todo acesso. Você consegue tirar dúvida comigo durante as aulas sem nenhum problema. Eu posso repetir toda a aula, respostas para a mesma dúvida que eu estou tirando toda a aula. Eu não me incomodo com isso. E vou sempre procurar responder de forma diferente, que é o mais importante. Olha só, Yasmin, não tem problema, eu ampliei um pouco o prazo para vocês entregarem, tá? Eu tinha dado até sábado. Se quiser, eu posso deixar até domingo, não tem problema nenhum. O que vocês acham? Fica mais confortável? Mesmo quem já entregou, se quiser fazer um ajuste e depois colocar outro no lugar, não tem problema nenhum. Querem que eu deixe para entregar domingo? Desculpa, sou eu, Yasmin, que estou comentando. Quem está falando? É Yasmin. Desculpa. Então, eu queria até agradecer, eu até comentei com o Avelar, que me ajudou muito no trabalho, que o senhor ajudou muito na primeira aula, eu já percebi que o senhor fecha com os alunos. Só que eu senti um pouco de dificuldade de tirar dúvida, porque o senhor não estava no grupo, por isso que eu tive essa ideia, mas não tem problema nenhum de mandar a mensagem no portal, entendeu? É porque eu acho que assim no portal
a mensagem não se perde com muita facilidade, tá? Sim. No WhatsApp, a mensagem se perde. Porque, por exemplo, É, às vezes eu muita entro gente falando. Exato, às vezes eu entro num grupo e a mensagem que a pessoa queria falar, de repente, que eu tinha que responder, eu nem consigo ver, porque já tem um monte de Sim. resposta em cima. Sim. Quando é lá no nosso grupo, no nosso fórum de dúvidas, Luiz Otávio, professor, eu tenho uma vantagem. Por quê? Porque aparece lá, eu consigo pegar lá não lidas. Então eu vou direto para aquelas dúvidas que vocês estão colocando recentemente. E aí eu consigo atender a todo mundo com maior eficiência, entendeu? Perfeito. O senhor até tirou dúvida nossa que ele mandou por e-mail, o senhor respondeu, Sim. eu consegui fazer o trabalho, ele também. Mas eu tive essa ideia, mas não tem problema nenhum. Acho que estando todo mundo de acordo, para mim tá ótimo também. Obrigada, viu, professor? Nada, minha filha. Eu não quero que vocês fiquem chateados comigo, porque eu gosto de deixar bem claro para as pessoas como eu sou como profissional, tá? Eu sou um cara que eu adoro ajudar, adoro responder, mas eu detesto essa questão de você ficar refém do celular. O meu celular só está comigo quando eu preciso dele. Eu largo ele em cima dos lugares e volto para ele quando eu acho que está na hora de ver alguma coisa. Tem gente que Tudo bem. pode rir, Yasmin. Eu sei que você deve andar com ele pendurado na tua orelha, eu sei disso. Eu Não, sei eu que edito também. é porque Obrigada, boa noite, professor. nada, minha filha. Boa noite. Vamos lá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa antes de a gente terminar a aula? E eu quero falar com vocês antes, tá? Vou fazer chamada por aqui. Ninguém quer perguntar nada? Ah, mas vocês estão demais, hein? Beleza, Lucas. Prazo ampliado para domingo. Então, eu só vou pegar para corrigir o trabalho a partir de segunda-feira. Fechado? Pode falar. Não tem problema nenhum. Ainda não comecei a fazer chamada. Vamos lá. Qual é a dúvida? Meu Deus do céu. Espera que eu vou dar uma olhadinha aí para ver a dúvida de vocês, gente. Dá só um minutinho. Essa dúvida está sendo recorrente, né? As pessoas têm perguntado sobre esse item. Eu já vou responder para vocês como a gente consegue resolver isso. Vou fazer uma coisa aqui para facilitar.
Muito bem, vamos lá. Estou voltando aqui. Tá. Vamos ver aqui. Uma coisa de cada vez. Tá. Aqui. Matheus perguntando. Aula que vem normal? Não, Matheus. A Veiga já passou mensagem para vocês, avisando que não teremos, semana que vem, estão suspensas as aulas. Voltamos à normalidade a partir da semana do dia 5. Para com isso, Matheus. Beleza, Matheus. Lucas, é sobre o item 4 da tabela potencial de mercado que fala sobre o histórico de venda. Lucas, lembra que eu não sei se eu respondi, eu já respondi isso hoje e já respondi para alguém aí numa mensagem, tá? Então vamos lá. O que é esse item 4? Esse item 4 é um histórico de uma empresa. Como você tem que escolher uma empresa para fazer o trabalho, obrigatoriamente essa empresa vai ter os dados históricos dela de um determinado mês, se você está fazendo através de mês, de um determinado período anual, semestral, e é a partir desses dados que você vai colocar lá para ver aonde essa empresa vai poder entrar, né, em qual outra região ela vai poder entrar para competir. Ok? Respondi a tua pergunta? Respondi, Lucas? Professor, Sim. tá me Pode ouvindo? falar. Estou ouvindo. Quem é que está falando? É Nayara. Pode falar, Nayara. Então, eu tô com a mesma dúvida do colega. Eu não entendi muito bem. A gente tem que pegar os dados, né, históricos, só que eu não achei. Aí eu achei a porcentagem da empresa no mercado, em um Sim. período do ano X ao ano Y. Aí eu peguei e multipliquei pelo. É Isso. isso, né? É isso. A empresa não precisa te dar os dados mastigadinhos. Você pega lá o que ela te dá e transforma em informação para você. Perfeito. Ah, tá, beleza. Tá? Beleza, É obrigada, exatamente professor. nada, meu Ah, filho. beleza. Tá bom? Mais alguma coisa? Perguntas, perguntas, perguntas? Sem perguntas? Galera, acabou? Sem perguntas? Então vamos lá. Vamos dar uma recapituladinha aqui. Prazo de entrega do trabalho. Respondi, mas eu vou falar de novo, exatamente para recapitular isso, Matheus. Tá, vou dar uma recapitulada aqui. Semana que vem não temos aula, tá certo? Foram canceladas as aulas da semana que vem, voltamos para a semana do dia 5. Trabalho, era para ser entregue até hoje, posterguei a entrega até domingo, ok? Então, só vou começar a corrigir, pensar em correção de trabalho a partir de segunda-feira. E aí, vocês vão perceber que eu vou bloquear, a partir de segunda-feira, eu vou bloquear o acesso. Ou seja, depois de domingo, ninguém mais entrega. Então, por favor, não deem mole. Ah, Luiz, eu já entreguei, mas eu quero fazer uma alteração. Beleza, faz a alteração, vai lá, tira aquele e põe o novo. Fechado? Belezinha, galera? Tranquilo. Então, galera,
Vou encerrar nossa aula aqui, tá certo? Vou parar a gravação. O que quer dizer isso? Não vamos falar mais nada de importante. O que é de importante é legal estar gravado para vocês poderem. Agora eu vou fazer a chamada. Isso não precisa estar gravado. Fechado? Estou parando a gravação.